Muito boa tarde, companheiros e companheiras, convidados. Hoje, dia 9 de dezembro de 2020, essa é a 24ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2020-2021. Eu sou Roberto Souza, protocolo dessa reunião. Muito obrigado pela presença de todos no nosso tradicional encontro de quarta-feira à tarde. Um instante da sua atenção agora, por gentileza. Quero informar que, por questão protocolar desse evento, os microfones serão desligados a partir de agora. Entre na sala Zoom identificando o seu nome. Se você é visitante e autoridade, registre a presença no chat, informando seu nome, e-mail e celular. Se você é autoridade, rotariano, visitante, registre a sua presença no chat também, além do nome, do e-mail, coloque o cargo e o clube. Devido ao planejamento protocolar do tempo da reunião, utilize somente o chat para fazer perguntas ao palestrante. Não faremos perguntas oralmente, e sim por escrito pelo chat. A gravação da reunião estará disponível no YouTube dentro de 2 dias. O Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. E eu passo a palavra agora para o nosso presidente, Marcelo de Pascoal. Obrigado, querido protocolo Souza, pelas informações iniciais. Companheiros, companheiras, amigos, amigas, com muita alegria e satisfação que inicio mais uma reunião ordinária e que sejam todos bem-vindos. E peço que todos junto a mim, saudemos e reverenciemos a bandeira nacional. Obrigado pela saudação à nossa querida bandeira nacional, que tanto nos orgulha, apesar das dificuldades. Solicito ao protocolo Roberto Souza que proceda com a apresentação de nossa reunião. Ligue seu microfone, protocolo. Ok, obrigado, presidente Marcelo de Pascoal. Apresento o palestrante do dia, doutor, mestre e bacharel em economia pela FEA-USP, professor da FEA-USP, pesquisador da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, participante do grupo de conjuntura do Departamento de Economia da FEA-USP, presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, vice-presidente do Instituto Capitalismo Humanista, advogado inscrito na OAB, coautor dos livros Fundamentos da Economia e Manual de Economia e presidente do Corecon São Paulo em 2 gestões. Com a palavra, o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, querido Roberto Souza. E com muita alegria e com muita honra, eu quero já agradecer, ao nosso querido Manuel Henriques Garcia, ou mais conhecido como Manolo, assim me permite. Obrigado, Manolo, por ter aceitado o convite de trazer uma palestra, um tema tão interessante, perspectivas da economia. E também quero agradecer ao nosso querido Custódio Pereira, que nos indicou que é o padrinho do palestrante. Custódio, obrigado pela excelente indicação. E desde já quero passar a palavra ao nosso querido Manolo para que inicie a palestra, e após a palestra faremos as perguntas para que o Manolo possa respondê-las. Então, peço que durante a palestra, aqueles que tiverem as perguntas vão colocando no chat para que depois seja passado ao Manuel para responder. Manolo, a palavra é com você. Bom, inicialmente, meu muito obrigado. Em teu nome, Marcelo, eu cumprimento os demais membros da mesa e participantes desse evento, e, em particular, o meu querido irmão, o Custódio, que me convidou já faz um bom tempo, e, graças ao bom Deus, graças ao Criador, estamos, nesse momento, participando deste evento com vocês. Então, meu muito obrigado pelo convite, e quero conversar com vocês sobre a economia brasileira, né? Então, eu vou dividir um pouco a exposição, dizendo, olha, como é que nós estávamos antes da pandemia, a que ponto chegamos
ao longo da pandemia, e no momento atual, nesses últimos meses do ano, o que esperamos para estes últimos meses do ano e para o ano de 2021. Começando pelo final aí, uma frase que eu achei muito, eu ouvi hoje numa palestra, num evento do qual ainda estou participando. O palestrante disse que antes, tempos atrás, nós olhávamos o futuro com muita esperança. E nos tempos de hoje, nós estamos olhando o futuro com uma forte ameaça. Então, vamos ver as ameaças que temos pela frente, depois da gente conversar um pouco sobre a forma como eu estou conduzindo a minha palestra. O ano de 2019 não foi lá essas coisas, não. Crescemos muito pouco. Houve trimestre que houve queda na taxa de crescimento do produto interno bruto, houve trimestre que houve crescimento, mas é coisa pífia. Um crescimento de 1,3, uma queda de 0,2, um crescimento de 0, enfim, tivemos um ano pouco alentador em 2019. Começamos o ano de 2020 com algumas perspectivas. No começo do ano, janeiro, fevereiro, olha, vamos crescer 2,5%. Alguns colegas economistas diziam, não, 2,5% é pouco, nós vamos crescer mais, vamos gerar empregos. Quando termina o primeiro trimestre de 2020, com 15 dias de pandemia, de Covid, né? Porque o mês de janeiro, fevereiro, março, uma parte de março já pegou a Covid, já foi decretado um fechamento de escolas, foi decretado o fechamento de bares, restaurantes, e nesse primeiro trimestre de 2020, a economia teve uma retração de 1,5%. Ou seja, vínhamos mal em 2019 e começamos 2020 muito ruim. E não podemos culpar o Covid por essa queda de 1,5%. Mas aí nos instalou-se, o Covid entrou ao longo de março e a economia paralisou totalmente, conforme todos devem estar lembrados, paralisou em abril. O mês de abril foi um terror, né? Era algo assim, se eu saio de casa, eu vou pegar o vírus e vou morrer. Era essa a sensação que todos tínhamos e evitávamos, tanto quanto possível, ir ao supermercado, que, diga-se de passagem, estavam cheios, e evitávamos ir tanto quanto possível às farmácias comprar remédios, que também estavam cheias. Esses dois setores não tiveram problemas, porque todo mundo precisa de alimentos e precisa de material de limpeza, mas outros setores ficaram totalmente paralisados, totalmente paralisados. O pessoal em casa não tinha como ir a bares, restaurantes, não tinha como ir em festas, não tinha como ter planos de viagens, e isso acabou criando uma situação, um bloqueio muito significativo no mês de abril. E no mês de maio e junho já foi sendo menor esse bloqueio, muita coisa foi abrindo, da fase vermelha para amarela, e quando começa também o mês de julho, agosto, setembro, o governo faz algo extremamente importante, que foi dar o auxílio emergencial de R$ 600 para aproximadamente 68 milhões de brasileiros. 67,7 milhões de brasileiros passam a receber o auxílio emergencial. E graças a este auxílio emergencial, que é aproximadamente 8% do PIB, estamos falando aí de quase 590 bilhões de reais de dinheiro que foi dado do governo para o cidadão, a obrigação do governo fazer isso,
diga-se de passagem, é que a economia não teve maior queda nos momentos subsequentes de tempo. Mas nos meses de abril, maio e junho, em plena Covid-19, a economia caiu 9,6% nesse trimestre, em comparação com o trimestre anterior. A boa notícia veio mais recentemente, quando fechou-se os meses de julho, agosto, setembro, e aí tivemos, segundo o IBGE, um crescimento de 7,7% no chamado Produto Interno Bruto, que o Produto Interno Bruto é o total de bens e serviços finais que são produzidos ao longo de um determinado período de tempo. Aqui, no caso, é o trimestre. Então, em relação ao trimestre anterior, o crescimento, 7,7%. Mas é um número frágil, veio abaixo do que os colegas economistas estavam prevendo, e a base de comparação era uma base muito baixa também. Então, aqui temos um efeito estatístico. Como no trimestre anterior caiu 9,6%, um aumentozinho qualquer aí no trimestre seguinte dá a impressão que foi muito grande. Mas se nós olharmos o crescimento do terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2019, nós vamos ver que a queda foi bastante substancial. Foi de aproximadamente 3,9% de queda num trimestre comparado com o outro. Mas aqui, de qualquer maneira, houve uma ajuda governamental extremamente positiva, de R$600, que ainda estão sendo pagos para alguns grupos, mas já a partir de setembro o auxílio emergencial caiu para R$300. Então, o auxílio emergencial, de um lado, a suspensão de contratos de trabalho, de outro, a redução da jornada de trabalho com ajuste no salário, de outro lado, tudo isso acabou contribuindo para que o tombo previsto na economia brasileira, inicialmente foi previsto pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Banco Mundial, em uma queda de quase 9%, hoje já está sendo previsto perto de 4,4%. A meu ver, vai cair um pouco, o tombo vai ser um pouco menor, provavelmente vai se ajustar a 4%, 4,2%. Mas essa recuperação que observamos em julho, agosto, setembro, e que ainda está em marcha, com menor velocidade, é verdade, ela não foi homogênea. Ela pegou alguns setores, já salientei, o setor de hipermercados, supermercados, farmácias, drogarias, praticamente não foram pegos naquele momento, na recuperação, digamos assim, graças ao auxílio emergencial, na recuperação, muitos setores ainda não se recuperaram. Estão à espera da vacina. É o caso dos setores de lazer, que estamos agora vivendo uma segunda onda preocupante, que está fechando bares, restaurantes, enfim, está havendo uma redução do nível de atividade nesse mês de metade de novembro e vai pegar o mês de dezembro em cheio. Então, nós temos, olhando então lá para trás, a pergunta é, e como é que estávamos? Não estávamos bem em 2019. Como começamos 2020? Mal, não estávamos nada bem. Aí veio esse terrível vírus e paralisa de maneira desigual, paralisa todas as atividades, algumas saem bem, outras muito mal, e o auxílio emergencial tem um poder extremamente positivo para manter
principalmente o consumo das famílias num determinado padrão, digamos, de subsistência, um mínimo de subsistência. É verdade que aqui vamos ter alguns fatores que vão aparecer um pouquinho depois, e já estão aparecendo, que vem do fato de que aquelas famílias que antes não tinham renda, passam a ter, ou estavam no Bolsa Família, na medida que elas passam a ter R$ 600 por mês, elas passam a consumir mais em bens dirigidos para a própria casa. Vai ter mais arroz, vai ter mais feijão, vai ter mais óleo de soja, vai ter mais alimentos em relação ao momento anterior. São milhões de pessoas que não tinham renda, que agora passam a ter renda, e elas vão colocar essa renda em bens de consumo de subsistência da família. Eu estou salientando esse fato porque este fato, junto com o crescimento da economia mundial, e principalmente da China, estamos observando agora um forte aumento nos preços das commodities, e principalmente das commodities agrícolas. Então, muitos produtos agrícolas estão sendo demandados pela China, que está crescendo muito fortemente. Algumas previsões estão dizendo que a China deve crescer entre 6% a 8% nesse ano, ao longo dos próximos 12 meses, né? Ela não foi impactada pelo Covid-19, mas ela está retomando a atividade fortemente, e com esse aumento do preço das commodities mundiais, junto com o brasileiro indo mais ao supermercado para comprar alimentos básicos, a inflação está voltando a rondar as nossas casas, a inflação está causando já sérias preocupações. Basta lembrar que o Índice Geral de Preços, o IGPM, que é base para contratos de aluguel, que é base para contratos entre fornecedores e empresas, o IGPM está sendo previsto para esse ano em 24% de aumento. E a causa principal vem a ser o aumento dos preços das commodities, de maneira geral, e também o aumento do dólar. É verdade que aí vem perguntas muito interessantes. E o que o trabalhador que paga aluguel por que ele tem que pagar um reajuste maior devido ao fato de que o minério de ferro subiu de preço? São características do índice. Enquanto o índice está baixo, ninguém presta atenção na composição do índice, mas quando ele sobe, todo mundo passa a se fazer perguntas corretas. E o que nós temos que ver com o aumento do minério de ferro ou do petróleo que está dentro do índice? Mas ele está lá dentro e acaba influenciando o valor do aluguel e outros serviços que são remunerados pelo IGPM. No meio de toda esses aspectos aí, temos também que salientar o mercado de trabalho. O que começou a ocorrer no mercado de trabalho? Bom, milhões de pessoas passaram a ficar desempregadas, ou não exatamente com carteira assinada, mas no mercado informal, temos milhões de pessoas que estão no mercado informal. E hoje em dia, 47% da força de trabalho brasileira acima de 16 anos, 47% está desempregada, não tem um vínculo formal. São milhões e milhões de pessoas que estão procurando emprego, 14 milhões estão procurando emprego, temos uns 20 milhões que estão entre desalentados e estão sem renda. Então, logo a pandemia, digamos, chegando a vacina, por exemplo, milhões de brasileiros vão procurar o mercado de trabalho dizendo, olha, eu estou aqui pronto para trabalhar.
provavelmente, nesse momento, a taxa de desocupação talvez chegue a 22%, 25%. Hoje estamos falando de 14,4% de pessoas desocupadas. É que há milhões que estão em casa que não estão procurando emprego, porque estão dizendo, não vou achar emprego, é bobagem eu tentar procurar fazer isso. Essa questão que eu estou salientando, de um lado a inflação, de outro lado a questão da desocupação, da taxa de desocupação, são questões extremamente relevantes e que estão tirando o sono não só dos dirigentes brasileiros, dos responsáveis pela política econômica, mas estão tirando o sono de todos aqueles que têm preocupação com as pessoas mais vulneráveis. O mais vulnerável não tem renda, não consegue emprego, e estamos numa situação, agora, nesses últimos meses do ano de 2020, em que o auxílio emergencial está diminuindo. Bom, se o auxílio emergencial está diminuindo, isso é um sinal de que o crescimento do quarto trimestre de 2020, se eu passo de R$ 600 para R$ 300 o auxílio emergencial, o crescimento da economia nos últimos 3 meses do ano certamente será muito baixo, muito baixo. Alguns colegas estão dizendo que o crescimento provavelmente no quarto trimestre não chegue a 1%. Então, nós estamos mal, começamos o ano ruim, a pandemia fez um estrago enorme na vida de quase 180 mil brasileiros que, infelizmente, morreram, há milhões que estão infectados, e estamos chegando ao final de 2020 com um estoque de milhões de pessoas que não têm renda alguma, são milhões de brasileiros que não podem ser deixados aí na Rua da Amargura, e cabe ao governo tomar decisões sobre o futuro desses milhões de invisíveis, né, que precisam da ajuda governamental. E aí nós temos, entrando no ano de 2021, começamos a ter uma série de incertezas, né? Como eu disse no comecinho, antes dizíamos, olha, o futuro é totalmente positivo, há uma esperança de que as coisas vão melhorar. No nosso caso, repito, o futuro é algo que nos causa preocupação. O amanhã parece que vai ser pior do que o dia de hoje. E a todo momento, eu acabei de receber aqui pelo WhatsApp um colega, um juiz, no qual eu participei, um grupo que eu participo do Capitalismo Humanista. A gente se reúne toda sexta-feira, e esse colega do grupo avisou que não está podendo participar do evento que está em andamento. Já fiz minha parte logo às 9 horas da manhã, retorno mais na parte da tarde ao evento, mas ele comunicou que, infelizmente, não vai poder estar porque testou positivo para a Covid. Ou seja, é algo que nos preocupa, todos nós estamos preocupados. Nos sentimos seguros agora, amanhã não sabemos. Daí falar que a esperança deve ser restaurada, ou deveria ser restaurada para o próximo momento do tempo. Só que, do ponto de vista econômico, então, estamos já entrando praticamente em 2021 e começamos a ter algumas não, enormes incertezas. Não são poucas, muitas incertezas. Sem levar em conta questões ideológicas, nem a favor, nem contra o governo, o fato é que todo dia o jornal está dizendo que o governo prepara uma proposta de emenda à Constituição para furar o teto do gasto. A proposta constitucional de manter um teto no gasto foi para evitar que o setor público acabe
gastando mais do que seria necessário gastar. Se há uma mudança constitucional para furar esse percentual aplicado às despesas, isso gera, no mercado, junto aos agentes econômicos, gera uma certa inquietação, porque aumentar o gasto sem ter o recurso orçamentário significa colocar mais dinheiro em circulação, girando a máquina que imprime dinheiro. E, ao girar a máquina que se imprime dinheiro, nós vamos ter uma inflação de volta, e que pode ser uma inflação extremamente preocupante. Então, a inflação voltou ao cenário inquietante agora e também no início do ano que vem. Hoje vai haver uma reunião do Banco Central, a taxa Selic está mantida em 2%, e se o Banco Central olhar, de fato, como deve olhar a taxa de inflação, já que o Banco Central é o guardião da inflação, é o guardião da moeda, ele deveria hoje aumentar a taxa Selic, que é uma previsão, não para hoje, mas para o ano que vem, de passar de 2% para 3%. Se o Banco Central hoje não aumentar a taxa de juros, provavelmente ele estará dando um recado ao mercado de que ele não está preocupado com a taxa de inflação. Só que a taxa de inflação está subindo e sozinha ela não vai para o patamar mais baixo do que o previsto hoje. Não é algo assim que foge ao controle, mas se o teto do gasto for furado, é algo que acabamos tendo uma série de dificuldades para criar um sistema de pesos com relação a este aumento da despesa governamental. Então, nós temos uma série de questões a se perguntar. Uma delas é a questão relacionada com o mercado de trabalho. Iniciamos o ano de 2021 com uma taxa maior de desocupação ou com uma taxa menor? A resposta minha é que teremos uma taxa de desocupação maior, por várias razões, até porque, se tudo correr bem, teremos a vacina e mais pessoas sairão de casa procurando emprego. Na hora que elas deixam de estar desalentadas e elas passam a procurar emprego, a taxa de desocupação aumenta. Essa é uma preocupação muito grande. A segunda preocupação, que está ligada à primeira, é que se a taxa de desemprego ou de desocupação, se ela aumenta, isso significa que vamos ter mais milhões de brasileiros sem renda alguma. E aí nós temos que a sociedade vai acabar exercendo uma pressão sobre o governo, para que o governo mantenha o auxílio emergencial por mais alguns meses, talvez mais 3 meses, isso ainda dentro da PEC do que trata da questão da Covid, né? Enquanto estamos nessa situação de emergência. Alguns dizem, olha, a base do Bolsa Família deve ser aumentada, e esse aumento da base do Bolsa Família, aí vem uma pergunta seguinte: e de onde virá o dinheiro? Aí alguns dizem, olha, você tem que acabar com o abono salarial, você tem que acabar com a ajuda ao defeso, você tem que acabar com uma série de outros programas de ajuda ao trabalhador para poder aumentar a base do Bolsa Família e provavelmente também o valor dado ao Bolsa Família. O fato é que as pessoas que estavam ou que estão no Bolsa Família passaram a receber R$600 por mês, e vai chegar um momento em que vão receber apenas o valor que anteriormente recebiam, alguns, né? Enquanto outros milhões não vão receber nada. Ou seja, estamos numa situação extremamente difícil, de muita incerteza. Não sabemos o que pode ocorrer do ponto de vista social, porque vamos ter milhões de brasileiros sem renda alguma.
e isso é extremamente preocupante. Temos alguns fatores positivos que não estão exatamente dentro do Brasil, que estão lá fora, que é a previsão do crescimento da economia mundial, crescimento do comércio mundial, crescimento das matérias-primas, que tem um efeito positivo de um lado, negativo sobre a taxa de inflação do outro, e a vacina. Estamos jogando todas as fichas na vacina, e o mundo lá fora esteja vacinado, e nós também. Foi dada uma notícia boa aí, por um colega, logo enquanto a gente estava iniciando a nossa conversa, de que o ministro da Saúde estaria já com boas negociações com a vacina da Pfizer. Qualquer que seja a vacina, desde que eficaz, para nós estaria ótimo, né? Porque aí o futuro seria realmente um futuro de esperança, e não um futuro de medo, de desalento, conforme estamos observando neste momento do tempo. Então, o que esperamos para 2021? Como a base de comparação é muito baixa, será muito baixa em relação a 2020, no relatório Focus, que é um relatório importante que o Banco Central divulga toda semana, na mediana das informações, uma centena de colegas economistas fazem previsões e as enviam ao Banco Central. E na mediana das informações, o Banco Central divulgou que é provável que a economia brasileira cresça 3,4% em 2021. Só que esse 3,4% não é generalizado, eu diria. 3,4% de crescimento, primeiro, é sobre uma base baixa, fraca, 2020. Em segundo lugar, muito provavelmente vamos crescer pelas beiradas. O que seriam as beiradas? Aqueles setores que não cresceram ainda ao longo de 2020, crescerão em 2021 se a vacina estiver, de fato, sendo aplicada para todos no mundo todo e no Brasil também. Seriam as empresas de aviação, seriam as empresas que trabalham com lazer, seriam empresas os bares, restaurantes, empresas de shows, enfim, retornaríamos a uma vida mais normal, e com crescimento desses setores que anteriormente estavam totalmente bloqueados, paralisados. É claro que, pelos efeitos diretos e indiretos, teríamos um crescimento também de todos os demais setores. Mas isso não seria, neste momento, não é o ponto central. A meu ver, o ponto central será que o crescimento será pelas beiradas, por esses setores, e, ao final, estaríamos recompondo uma determinada taxa de crescimento ao longo de 2021. Se nós olharmos a Bolsa de Valores, hoje deve estar em torno dos 113 mil pontos. A Bolsa de Valores sempre reflete o futuro, ela olha para frente. É bom lembrar que em outubro entraram 30 bilhões de reais de estrangeiros, de não residentes. É que muitas empresas brasileiras em dólar estão extremamente baratas. E lá fora, o fato do futuro presidente dos Estados Unidos ser o senhor Biden, acabou dando um ânimo fantástico no mundo inteiro. Isto porque uma das principais peças da área monetária é uma senhora que foi ex-presidente do Federal Reserve americano, e ela teve, no passado, uma atuação muito positiva, no sentido de dar extrema liquidez na economia norte-americana e, por conseguinte, extrema liquidez na economia mundial. Então, se tudo vai bem na economia americana, como parece que vai dar tudo certo lá,
E nessa mudança na política monetária americana, eles passaram a olhar as bolsas de valores dos mercados emergentes. A do Brasil é uma boa bolsa de valores, tem excelentes empresas, e o dinheiro passou a vir para cá, e aquele que permaneceu na bolsa, não saiu, viu a bolsa, viu a sua carteira encolher, mas ela provavelmente já voltou aos valores que a pessoa tinha antes da pandemia. Em outros casos, é provável que muita gente tenha ganho dinheiro com a Bolsa de Valores. Então, Manolo, eu diria que... Manolo, mais 5 minutinhos, sim. Tá? Não, eu diria que... Eu estou encerrando. Eu diria que estas são as principais informações que eu tinha a colocar no passado, no presente atual e mais no futuro. Espero que essa frase que eu coloquei aqui, que o colega colocou na palestra que eu coloquei hoje, que eu participei hoje pela manhã, que o futuro seja realmente um futuro de esperança, e não, como estamos hoje vendo, um futuro de medo. Espero que o medo não seja a base da economia brasileira no ano que vem, e também que não seja, que o medo não tome conta da gente como pessoa, né? Esse é o ponto principal. Bom, no mais, agradecer a vocês por ter aí permanecido me ouvindo, e agradeço muito. Obrigado, Manolo. Obrigado pela sua participação. Parabéns. Uma excelente palestra, um excelente tema. Acredito que os nossos companheiros puderam conhecer um pouco mais, ter mais informações sobre a economia. E obrigado pela tua disposição e por ter aceitado estar palestrando com a gente aqui no Rotary Club de São Paulo. Te agradeço, e o Rotary Club está de portas abertas para você. E eu queria passar agora, volto já para algumas perguntas que se houverem, passar para o nosso protocolo. Ok, obrigado, presidente Marcelo de Pascoal. Você que está na sala Zoom, por gentileza, identifique o seu nome no rodapé do quadradinho. Se você é visitante e autoridade, rotariano visitante, registre a sua presença no chat, colocando o seu nome, o celular, o e-mail, o clube e o cargo. As perguntas, a partir de agora, então, podem ser feitas pelo chat e não pelo microfone. Voltamos com o presidente Marcelo de Pascoal. Obrigado, Souza. Eu queria passar agora para o Custódio. O Custódio é o nosso padrinho do palestrante, para que dê uma consideração aí sobre o tema exposto e se ele também tem alguma pergunta ao nosso Manolo. Bom, obrigado pelo privilégio de ter essa oportunidade de cumprimentar o Manolo. Bom, ele tem uma didática impressionante, dá a impressão que todos nós somos economistas e entendemos de economia, porque ele colocou o passado, o presente e o futuro. Como diz o Arthur Clarke, uma das coisas mais difíceis de prever é o futuro. Mas quero dizer, Manolo, que você foi brilhante e muito didático. Adorei pessoalmente, não é por ser seu amigo, seu irmão, mas adorei a sua palestra, tá certo? E quero te agradecer de coração por você compartilhar esses seus conhecimentos. O Manolo vive economia, conhece profundamente a economia, e ele certamente poderia falar para nós durante dias, mas ele teve esse poder de síntese aí. Mas obrigado, de coração, viu, Manolo? Um abração para você, viu? Bom, eu só tenho a agradecer a você, meu querido irmão, pela oportunidade. Eu já estive, mas não me lembro exatamente em qual sessão do Rotary, não me lembro se foi contigo também, mas foi presencial, acho que 2 anos atrás, eu não lembro, acho que foi na Moca, não lembro exatamente onde foi, mas tive aí uma excelente, foi muito gratificante naquela ocasião, como continua sendo gratificante no dia de hoje. Muito obrigado a você pelo convite e ao Marcelo aí como presidente também pela acolhida. Agradeço muito.
contem comigo, espero que tenha sido útil aí. Manolo, temos uma pergunta do nosso companheiro Roberto Monastersky. Ele diz que foi uma excelente palestra. E qual que é a previsão do PIB mundial para 2021? O PIB mundial está previsto em 5,6%. Mas China, né? A China é que está levando isso aí. É um excelente... E o comércio mundial está sendo previsto em 9,6%. É que a China parece que... A China, e também temos o seguinte, a vacina já vai ser dada no Reino Unido. E a União Europeia também já comprou as vacinas, e todos os países da União Europeia vão tomar as vacinas que Bruxelas está comprando. E isso deve começar, ao que tudo indica, também no mês de janeiro. Então, a Europa inteira vai ser vacinada, incluindo o Reino Unido, e a China não teve problemas com a Covid. Muito pouco, uma cidadezinha lá, e as coisas, como a economia está reagindo, essas previsões são fortes, né? Um crescimento muito forte da economia mundial. Isso aí, e do comércio mundial. E o que o Brasil não pode é ficar de fora disso aí, né? Corremos o risco de ficar de fora. Ok, Manolo, obrigado. Obrigado pela tua apresentação, pelas tuas respostas. E eu, assim, há bastante elogios aqui no chat pela tua palestra, né? Bastante pessoas elogiando e agradecendo também a tua palestra. O Michel de Alabi pergunta: o 5G, a sua implantação poderá aumentar a nossa produtividade? Bom, o grande problema da economia brasileira é questão de produtividade. A produtividade, se nós olharmos utilizando um gráfico de comparativo da produtividade Brasil e Estados Unidos, nós estamos parados. Tivemos um forte crescimento da produtividade nos anos 70, parte dos 80, daí para frente despencamos. Estamos atrasados uns 30 anos e temos muito a fazer em termos de aumento de produtividade. Há muita coisa que está sendo feita por jovens empreendedores que acaba encontrando muita dificuldade para implantação. Por exemplo, estou participando aí de uma mentoria com uma startup aí relacionada com o setor agrícola, e fiz um cálculo do impacto dos aumentos de produtividade no setor. Vejam vocês, a aplicação do produto aumentaria a produtividade da soja em 22%, do milho 10%, da cana-de-açúcar 10%, do algodão 8%. Fiz o cálculo e haveria, entre o custo e a receita e os ganhos, haveria um ganho de quase 47 bilhões de reais só de aplicação desse produto, que tem a chancela da Embrapa como sendo um grande, o dono, digamos assim, da patente. Só que a empresa encontra há uma dificuldade enorme de você conseguir chegar onde você tem que chegar. Você encontra restrições por parte das grandes empresas que já estão instaladas no setor, não vou citar nomes, mas são essas gigantes que todos conhecem, que acabam criando dificuldades em setores governamentais, como a Anvisa e outros setores, para evitar que uma nova empresa nacional venha a se instalar e fazer concorrência com eles. Ou seja, há um mercado que dificulta a melhoria digamos, da produtividade na economia brasileira. No caso do 5G, o que eu sei é que ele tem uma função de aumentar consideravelmente digamos, as relações
de transmissão de dados, de armazenamento, mas aqui temos um problema também político, né, relacionado com o Trump, que estava totalmente contra a empresa chinesa, mas vamos ver, é o mundo em transformação. Temos que ir atrás do que há de melhor, mas há muita dificuldade para que isto seja inserido na economia. Não é, opa, sabemos onde está o problema, as empresas que podem resolver estão lá, vamos ajudá-las? Não, ao contrário, aqui no Brasil vamos destruí-las. Vamos destruí-las, porque não interessa para o status quo qualquer mudança. Uma hora a gente consegue, né? Mas não é nada fácil. Ok, obrigado, Manolo. Mais uma vez te agradeço. E eu te dou 1 minuto aí para suas considerações finais. Bom, dizer a você, Marcelo, meu muito obrigado. Ao meu querido irmão Custódio, a mesma coisa, um fraternal e tríplice abraço. E a satisfação de poder estar com vocês, falando um pouco daquilo que realmente eu gosto. O Custódio tem razão. Eu estou aqui na Ordem dos Economistas do Brasil, em vários programas de educação financeira, e nesses programas a gente acaba todo dia acompanhando economia, todo dia entrevistando pessoas. Tem um programa na TV comunitária às quintas-feiras, às 22 horas, canal 9 da NET. Tenho excelentes entrevistas com pessoas de muitos setores, e na medida que eu vou entrevistando um, vou entrevistando o outro, vou aprendendo. Toda hora estou aprendendo. E dizer, por último, meu muito obrigado, Marcelo, em teu nome eu cumprimento todos os demais colegas. Obrigado, Manolo. Fraternal abraço para você também. Marcelo, eu tenho mais uma pergunta, se for possível. Pois não, presidente. Professor Manolo, o grande problema do Brasil são os monopólios e oligopólios existentes? Esse é um problema. Sobre essa empresa que eu estou falando aí, nós temos Bayer, nós temos Monsanto, nós temos, enfim, são empresas que são multinacionais, que já estão nesses mercados há muitas décadas e que têm um valor patrimonial de bilhões e bilhões de dólares ou euros. Elas não vão deixar a peteca cair tão facilmente, não. Então, elas não são nada favoráveis a mudanças que as excluam, ou em parte ou no todo, dos mercados nos quais elas participam. Monopólio nunca é algo bem visto, ele tem um custo social muito elevado, e os oligopólios é uma reunião de empresas que buscam sempre estabelecer preços, a possibilidade de formação de cartel é muito grande. É difícil imaginar que elas não estejam, de uma forma ou de outra, em um determinado conluio, para prejudicar, de um lado, a produtividade e, de outro lado, a sociedade como um todo. Não são estruturas de mercado muito bem-vindas, não. Obrigado, professor. Obrigado, Manolo, mais uma vez. Passo a palavra agora ao nosso querido protocolo para que apresente os nossos visitantes. Ok, obrigado, presidente Marcelo. Agradeço a presença de todos nessa nossa reunião e também os visitantes, a Maria Inês Rolim, presidente do Rotary Clube São Paulo Vila Alpina, e a Gustavo Alberto Trompovski Heck, do Rotary Clube Rio de Janeiro. Voltamos com o presidente Marcelo. Obrigado, Souza. Bom, estamos encaminhando para o encerramento e preciso dar alguns avisos importantes aqui para nós todos. Primeiramente, os aniversariantes do mês, que com muita satisfação eu apresento. O nosso querido companheiro Kleber Leiser de Aquino, que fez aniversário no dia 8/12. Também o nosso querido companheiro Ivo Nascimento, que fará aniversário no dia 10/12. Então, nosso querido
governador Ivo Nascimento fará aniversário amanhã. Parabéns ao Ivo, parabéns ao Kleber e que Deus os abençoe. Muito obrigado, Marcelo e o grupo, pelos votos. Que tudo Parabéns. seja do melhor para o Brasil. Obrigado. Um abraço. Também quero avisar que na semana que vem teremos a nossa última reunião ordinária, né, que será a 25ª reunião, que será o companheirismo de Natal. Então, nós iremos fazer uma reunião de companheirismo. Convido a todos. Teremos a presença do Papai Noel, né, a caráter. Então, não percam. Tragam uma taça de champanhe, de suco, de refrigerante. A nossa querida Beth, né, Beth, trará uma mensagem de Natal para nós, linda. Já conversei com ela e ela se dispôs, está muito feliz em fazê-lo. Então, convido a todos, né, que estejam presentes na nossa reunião de Natal virtual na próxima semana. E após, entraremos no recesso rotário. Então, também gostaria de avisar que amanhã à noite, às 19 horas, às 20 horas, teremos um evento distrital, que é a campanha Minha Presidente, Minha Madrinha, Meu Presidente, Meu Padrinho, no Distrito 4563, onde serão apresentados e tomarão posse os novos associados dos clubes. Então, o nosso clube terá a presença do Roberto Monasterski, da Renatas e do Hélio, que tomaram posse recentemente. E será feita uma cerimônia de posse, um evento que o distrito está promovendo. Então, convido a todos que participem, principalmente os que tomaram posse recentemente. Iremos colocar no grupo o link, a propaganda e o link, para que todos participem amanhã. Também gostaria de reforçar que aqueles que não se inscreveram, que se inscrevam no nosso canal no YouTube, né, onde estão postados todos os vídeos das nossas reuniões ordinárias e dos nossos eventos que já foram realizados. O Fórum de Economia, o projeto RILA com as suas palestras, o RILA Expo, que foi realizado. Tem um evento inteiro e tem também as palestras separadas por cada palestrante. Então, aqueles que não puderam participar do projeto RILA, que queiram ver as palestras que foram excelentes, excepcionais, teve a palestra do Eric, a palestra do Wagner Sanches, da Patrícia Kuhn, do Rotaract, teve a palestra também das presidentes do Rotaract Mackenzie e do Espro. Então, vejam lá e se inscrevam no canal para que acompanhem todos os vídeos. E eu também queria destacar que na semana que vem também, antes da nossa reunião ordinária de Natal, teremos a Assembleia do Espro, para aprovação do Estatuto do Espro. Então, é uma Assembleia Geral Extraordinária, no dia 16/11, ao meio-dia. Então, antes da nossa reunião, vocês já receberam o edital e a convocação por e-mail e no grupo. Então, peço que todos participem para que aprovemos o Estatuto do Espro. E, para finalizar, eu gostaria de comunicar a pedido do nosso querido Sérgio de Castro. Está por aí, Serginho? Liga o seu microfone, Serginho, por gentileza. Consegue ligar aí seu microfone, Serginho? Bom, o Serginho não está conseguindo ligar o microfone, mas ele pediu para que eu lembrasse da matéria que saiu na revista do mês de dezembro sobre o nosso companheiro Armando de Arruda Pereira, que tomou posse como membro do Rotary Clube de São Paulo. Agora sim, Serginho, você conseguiu.
É verdade. Eu gostaria que você falasse, então. Não, é só apenas que teve uma boa repercussão na nossa revista regional oficial, né, a revista Rotary Brasil, que foi uma matéria solicitada pela redação, pela o Nuno, que é o redator-chefe, que solicitou essa matéria sobre a vida do Armando de Arruda Pereira, que, como nós sabemos, completará 90 anos quando ele ingressou no Rotary Clube de São Paulo no dia 26 de dezembro de 1930. Então, toda a sua vida profissional, a sua vida comunitária, desde a juventude, né, quando ele, aos 4 anos de idade, já era considerado um pequeno gênio. Ele que nasceu no Largo da Sé, em São Paulo, né? E foi uma das personalidades mais brasileiras mais importantes de todos os tempos, no SESI, na indústria, e, afinal de contas, também no Rotary Clube de São Paulo, e o seu lema, mais clube, mais amigos, que deu início aos lemas oficiais quando ele foi presidente do Rotary Internacional. E muito mais outras informações que estão contidas nessas 2 páginas da edição de dezembro, que pode ser vista pela internet e fisicamente também pelos pacotes, né, que são distribuídos dessa revista no Brasil inteiro. Muito obrigado pela atenção e espero que esse trabalho alcance o objetivo que foi proposto pela redação da nossa revista regional oficial, editada no Rio de Janeiro. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. E, Sérgio, ele foi o presidente do Rotary Clube de São Paulo em 1934 e 35. Então, além de ser associado ao clube, ele foi presidente. E depois, em 1940 e 41, ele foi presidente do Rotary Internacional. Fiz minha pesquisa. E temos o quadro dele no clube, dos presidentes. Sim. Todas essas informações estão previstas, né, lá nessa matéria que poderá ser lida por todos os companheiros online ou através da revista que vai ser distribuída posteriormente. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade em falar do grande Armando de Arruda Pereira. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado você, sempre com a preocupação e sempre disposto a nos trazer as informações rotárias tão importantes para nós conhecermos, né? Para encerrarmos, eu gostaria de agradecer a todos e, nesse momento, eu declaro a nossa reunião ordinária encerrada. Um abraço a todos, obrigado pela presença de todos, um excelente dia, final de tarde e uma ótima semana a todos. Obrigado pela presença de todos. Um beijo a todos e nos encontramos quarta-feira que vem para brindarmos o Natal. Nossa confrata. Abraços. Um abraço. Um abraço, gente. Boa tarde a todos. Um abraço. Um abraço. Um abração para todos aí, todas. Um abraço. Um forte abraço a todos.